Oi gente, eu sou a Yuli do Minha Vida Literária. Hoje eu trago pra vocês as minhas 7 leituras do mês de maio. Comecei o mês lendo um livro que eu queria ler há muito tempo. Comprei no final do ano passado e agora já consegui incluir nas leituras, que foi o Minha Irmã Serial Killer, da Wickham Braithwaite. A editora Capulana lançou recentemente mais um trabalho da autora que eu com certeza quero conferir. E aqui a gente tem um thriller psicológico que aborda a relação de duas irmãs. As duas irmãs são extremamente diferentes entre si. Uma delas é muito prática, racional e que ela guarda uma amargura muito grande porque ela sempre foi tratada de forma diferente em relação à irmã mais nova dela, que é a irmã encantadora, que todo mundo se apaixona porque ela é extremamente linda, mas ela tem o péssimo hábito de matar os namorados dela. E o livro já começa com a irmã mais velha indo ao socorro da irmã mais nova, que ligou pra ela falando: então, né, aconteceu de novo, você pode vir me ajudar? A narrativa toda do livro tem esse tom ácido, principalmente carregado pela amargura da irmã mais velha. Os capítulos são naquele estilo de que ele vai narrar um momento, existe uma continuidade nos acontecimentos, mas você tem cada momento narrado em um capítulo, então não é necessariamente como se o capítulo seguinte fosse a completa continuação do momento anterior. A escrita da autora me cativou desde o início, eu achei incrível as construções que ela faz, as reflexões que ela traz, as metáforas que ela utiliza. Como eu mencionei, esse tom ácido que está presente por toda a narrativa. Eu não pude deixar de me questionar, né, o quanto não poderia haver ali, né, de uma narrativa tendenciosa em primeira pessoa, então da irmã mais velha, perguntando quão diferente de fato da irmã ela é, principalmente pelas características que ela apresenta. E de certa forma, é isso que acaba ressoando ao longo da narrativa. Achei incrível também o apontamento que ela faz em relação aos padrões de beleza. O privilégio que a beleza traz às pessoas que estão dentro desse padrão de beleza. E vocês vão ver que esse foi um mês de leituras incríveis. Eu amei todos os livros que eu li e um deles, que foi um dos meus queridinhos sem dúvida alguma, é o De Olho Nela, da Kate Stayman London. Já tem até vídeo resenha minha sobre ele aqui no canal e eu já tô assim panfletando em todos os lugares que eu posso. A gente tem uma protagonista que é uma modelo plus size, que ela faz uma crítica a um reality show através do Twitter no momento em que ela estava levemente embriagada, e é um desses reality shows, né, em que você tem uma pessoa sendo disputada por outras e ao final vai ser pedida em casamento. E ela questiona a falta de diversidade desse programa e no fim das contas ela acaba sendo chamada para ser a próxima protagonista da edição desse reality. E ela acaba aceitando, principalmente pela oportunidade profissional e por tudo aquilo que ela pode representar para outras mulheres que são como ela. A escrita da autora é deliciosa, é muito fluida e ela tem uma agilidade muito grande, não só pela maneira de como ela escreve, mas também pela alternância nos tipos de narrativa que você tem aqui. Então você tem essa narrativa comum em terceira pessoa, mas você tem narrativas de redes sociais, de trocas de mensagens, de e-mails, de transcrições de podcasts, de matérias que saem em revistas, em sites de celebridades. Então você tem também esses outros olhares que vão compor muito bem a história e trazendo diferentes pontos de vista. Um dos temas centrais aqui é a gordofobia, e essa gordofobia fica expressa em diversas maneiras, o que é algo extremamente relevante. É um tema que ainda precisa ser muito discutido, que ele principalmente vem travestido aí de preocupação com saúde. Muitas pessoas justificam gordofobia com ai, mas é uma questão de saúde e tal, e você vê esses pontos de vista explícitos aqui e entende onde está o problema e que não. Normalmente quem defende assim não tá falando de fato de uma questão de saúde. Questão de saúde são outros aspectos. E enfim, a Bia é uma protagonista extremamente cativante, não só por tudo que ela representa, pela forma de como ela se posiciona, mas por todos os conflitos, as dificuldades que ela carrega com ela, e a gente vê ela lutando contra isso o livro inteiro. É uma personagem muito fácil de você se identificar. O livro tem esse divertimento também por trazer essa coisa da produção do reality show, então você se sente como se você estivesse assistindo ao programa e ao mesmo tempo você tem os bastidores, então você sabe o que tá rolando por detrás
trás de tudo aquilo, e ao mesmo tempo também não deixa de ser uma comédia romântica deliciosa, com essa protagonista sendo disputada por homens incríveis, e que a gente fica naquela sensação de, meu Deus, o que ela vai escolher, quem ela vai escolher, com quem que ela vai ficar, o que vai acontecer. A história é muito bem construída a ponto de você ter diversas possibilidades ali, o que mantém essa surpresa até o final da história, com várias reviravoltas, enfim. Foi um livro que eu me apaixonei. Outra leitura incrível que eu tava um tempão pra fazer e que eu acabei fazendo pro projeto da minha TBR de 2021, formada por livros que vocês votaram pra eu ler ao longo desse ano, foi o Psicose, do Robert Bloch, clássico dos thrillers e que deu origem ao filme clássico do Hitchcock. Eu ainda não tinha nem assistido ao filme e nem lido ao livro, e agora fiz os dois. Também já postei minha resenha aqui no canal falando sobre a leitura e fazendo uma breve comparação com o filme. Foi um livro também que eu devorei, que eu li em pouquíssimas horas, porque ele tem também uma agilidade que é muito grande. A narrativa do Robert Bloch é genial, como ele constrói o suspense, como ele consegue ocultar muita coisa. Eu já comecei o livro sabendo do grande spoiler dele, então eu pude fazer essa leitura, né, de perceber como que ele criou o suspense, como que ele construiu essa reviravolta do grande spoiler. Na resenha que eu fiz aqui também não dou o spoiler, tá? Então se você não sabe qual é, pode ficar tranquilo e assistir, que eu não vou contar o segredo. De qualquer maneira, o livro ainda assim me surpreendeu em muitos aspectos, porque eu não sabia exatamente qual que ia ser a condução da história. Eu gostei muito de ver as escolhas, né, que o autor fez. E o filme também é igualmente genial. Ele é daquele que ele tem diferenças, obviamente, porque toda adaptação precisa seguir, né, rumos próprios, mas que também consegue ser extremamente fiel ao livro e que você sente principalmente a alma do livro no filme. Vale dizer que tanto o livro quanto o filme tem continuações, mas essas continuações, elas são independentes entre si. Então, a continuação do livro, eu acho que nem foi traduzida para o Brasil, ela não deu origem à continuação do filme, né? Então, o livro e o filme, a partir das continuações, tomaram caminhos próprios. Depois foi a vez da minha leitura conjunta com os membros daqui do canal. Todos os meses a gente lê um livro em conjunto, e o escolhido desse mês foi o Tudo Aquilo Que Eu Não Disse, da Catherine Hills. E esse foi um livro que me surpreendeu bastante, porque quando eu vi a capa dele, eu esperava um romance ao estilo Jojo Moyes ali, né, com A Última Carta de Amor, então que teria suas pitadas de drama, e eu encontrei isso na história, mas eu não esperava também que ele fosse trazer a carga que ele traz. Então ele é um livro que ele tem um panorama histórico, ele vai se passar principalmente em duas linhas temporais, que são os anos 1970 e o final dos anos 1930, e ele alterna entre esses dois períodos. No período de 1970, a gente tem uma mulher que vive um casamento abusivo e ela acaba encontrando uma carta de um homem que enviou para sua amada no ano de 1939, e essa carta nunca foi enviada, pelo que ela pode perceber. E ela fica tão encantada pelas palavras dele ali que ela resolve tentar descobrir o que aconteceu com essas pessoas e, se possível, entregar a carta para a destinatária. E a gente então volta, né, aí pro ano de 1939 para descobrir o que aconteceu lá. E o fato de a gente ter então essa mulher vivendo esse casamento abusivo faz com que o livro tenha cenas bastante pesadas, que é então a carga que eu não esperava na história. Ele tem gatilho para cenas de violência, de estupro, de assédio. Foi um livro originalmente publicado em 2013, aqui no Brasil ele saiu em 2018, e quando ele foi escrito a gente não tinha ainda muito essa discussão sobre os gatilhos, alertas de gatilho, como a gente tem hoje, e até mesmo acho que sobre a questão da necessidade de você utilizar algumas cenas na história. Ainda assim, apesar dele ter essa carga mais pesada, a história em si é muito bonita, foi uma história que me emocionou muito, que eu gostei demais de como a autora fez a conexão entre, né, essas linhas temporais. Até metade do livro ele tem essa carga que é mais angustiante, que a gente tem as personagens sofrendo bastante, mas na segunda metade em diante a história se suaviza e aí sim ela entrega, né, esse romance mais leve, uma história que acaba tendo um significado todo muito bonito, né? Eu gostei muito de como a gente tem essa influência das diferentes linhas temporais. Então, assim, tudo que acontece em 1939 é necessário para que a personagem, né, de 1970 tenha o final que ela acaba tendo, e ao mesmo tempo, tudo aquilo que ela vive em 1970 também é necessário para que a história de
1939 tem o desfecho que ela tem, né? Então são personagens de épocas diferentes, mas que ao mesmo tempo acabam tendo uma conexão muito grande. A escrita da autora também é muito bonita e por isso a história acaba tendo uma força muito grande. Depois eu fiz uma leitura bem rapidinha, que foi Um Minuto para o Fim do Mundo, da Lili Lua, que é uma novelinha. A Lili Lua é a mesma autora de O Quando o Rei Esteve Aqui. E em Um Minuto para o Fim do Mundo a gente tem uma história contemporânea e eu acho que eu gostei ainda mais, né, de ver a escrita da Lili nesse formato do que em Quando o Rei Esteve Aqui. E a gente tem a história de um casal de namoradas, uma mora no Brasil, a outra mora nos Estados Unidos, e essa que mora no Brasil tá planejando impedir a que mora nos Estados Unidos em casamento quando ela vier agora pra cá e elas forem ao show dos Jonas Brothers, porque essa namorada dela é fanática por eles. Só que ela tem um problema na hora que ela vai comprar os ingressos e não consegue, mas ela finge que conseguiu. Então a história tem várias referências à cultura pop, o que dá um tom divertido pra leitura. Tem essa escrita da Lili Lua que é bastante ágil, com seus momentos de humor também, o que faz a leitura mais gostosa e leve nesse sentido. Eu gostei muito da forma de como ela desenvolve o romance, embora eu preciso confessar, eu acabei shippando errado. Então eu gostei muito de como a autora trouxe também, né, esse passado de uma das personagens e principalmente como ela incluiu reflexões sobre raça, sobre classe, de uma forma tão natural na narrativa e que fizesse com que esses apontamentos fossem muito importantes de estarem ali. Depois foi a vez de eu ler um livro que eu tava doida pra fazer a leitura, que é o Acorda pra Vida, Chloe Brown, que é o primeiro livro da série das irmãs Brown. Então a gente tem 3 irmãs e um livro pra cada uma. São histórias independentes e você pode ler cada uma separadamente. E nesse primeiro livro da Talia Hibbert, a gente conhece então a Chloe, que ela sofre de fibromialgia, quase que não consegui falar. Isso afetou demais a forma que ela vive e hoje ela é uma mulher que ela preza demais controle, planejamento, e quando ela é quase atropelada, passa pela cabeça dela que se ela tivesse morrido, o obituário dela seria completamente monótono. Então ela faz uma lista de coisas, né, que vão trazer mais aventura pra vida dela, que vão trazer aquela sensação de que ela está de fato vivendo. O livro, ele tem uma leitura muito gostosa, e uma coisa que eu gostei demais na escrita da Talia Hibbert é de como ela tem esse detalhamento literário. Você vê que as frases são sempre muito escritas, né, trazendo comparações, metáforas, tudo aquilo que dá um ar mais poético pra escrita dela, e ela consegue mesclar isso muito bem ao estilo leve que é comum aos chick lit. Ela tem também diferentes vozes narrativas de acordo, né, com as vozes dos protagonistas. Então as narrativas que são pela voz do mocinho, elas vão ter mais palavrão, por exemplo, que é uma coisa que se contrasta muito, né, com a narrativa da Chloe, porque ela não fala palavrão de jeito nenhum, ela tem todo aquele jeito certinho dela. Então eu gostei muito de ver esse trabalho narrativo da autora e de como ela foi sensível em desenvolver os conflitos, as bagagens que cada um carrega. Os dois já têm mais de 30 anos, já passaram por muitas coisas dolorosas, já sofreram muito na mão de outras pessoas, então os dois têm aquelas reservas, né, de ter certo receio em confiar em alguém de novo. E quando a gente tem o choque dessas bagagens, a gente tem também as dificuldades, né, na relação que vai surgindo ali entre eles. E eu achei tudo isso muito sincero, muito real, que foi algo que eu amei na história. A forma de como a Chloe lida, né, com a dor, como a Talia mostra, né, a importância da gente falar dessas doenças crônicas que tem difícil diagnóstico, como as pessoas têm dificuldade em compreender ou acreditar, né, doenças que não são visíveis, como acontece também, né, como com as doenças mentais, por exemplo. Então ele é um livro que ele traz esses temas importantes, que ela faz também essa discussão de classe, né, então o fato da Chloe ter dinheiro, dele não ter dinheiro, é algo que vai impactar e que vai ser importante principalmente, né, por causa dos conflitos que ele carrega com ele. A Chloe é uma personagem gorda, uma personagem negra, então tem essa representatividade que também é muito importante. Enfim, vai ser um livro de leitura leve, divertida, que foi mais um daqueles que eu me apaixonei esse mês. E a minha última leitura do mês era um também que eu tava muito curiosa, porque eu gostei demais dos outros livros da autora, e que é Os Segredos da Felicidade, da Lucy Diamond, que é uma das autoras que faz parte da coleção Romances de Hoje da editora Arqueiro. Todos os livros dessa coleção são histórias independentes, elas não têm conexão entre si, e aqui a gente tem a história também de duas irmãs. Eu comecei um mês lendo o livro como duas irmãs e finalizei o mês assim também, mas aqui a gente tem uma história bem mais leve do que em Minha Irmã Serial Killer, e com uma outra perspectiva também. Mas aqui no caso elas não são irmãs de sangue, e aí enfim, então elas são irmãs postiças. Uma delas, que é a mais velha, é aquela que tem a vida perfeita, o trabalho perfeito, o casamento
relacionamento perfeito, e a outra é aquela que ainda tá tentando se descobrir, tentando ver o que ela vai fazer da vida, pulando de um emprego pro outro. Mas a questão é que o livro começa com essa irmã mais velha desaparecendo e essa irmã mais nova recebendo a ligação de uma vizinha, e aí ela acaba tendo que ir pra cuidar dos sobrinhos, e quando ela chega lá, ela descobre que a vida perfeita da irmã, na verdade, não é perfeita assim, e tudo aquilo que ela imaginava sobre ela não existe mais. E aí eu já gostei de como a autora, desde o começo, né, ela coloca essa carguinha de suspense, então começa com essa irmã que desaparece, passando por aquilo que faz ela desaparecer, então você sabe desde o início o que aconteceu com ela, mas fica aquela angústia, né, de ela estar distante da família, dos filhos, então deles não saberem o que aconteceu com ela, e principalmente como você tem a narrativa de cada uma delas, você vai vendo o que uma pensa sobre a outra, o que cada uma carrega, e isso vai criando tensão e reviravoltas na história, porque você vai vendo aos poucos alguns segredos ali sendo revelados, você não sabe quem está com a verdade, o que foi que realmente aconteceu, e tudo isso por meio de uma escrita leve, com seus momentos de divertimento, e é uma história que vai falar sobre recomeços, sobre segundas chances, sobre os pesos que a gente carrega com a gente ao longo da vida e o quanto às vezes a gente não sabe exatamente, né, as coisas que aconteceram e o quanto a gente está disposta realmente a perdoar algumas coisas para poder seguir em frente. A importância de você ter uma rede de apoio, que essa rede de apoio pode vir às vezes dos lugares que você menos deseja ou espera. Então eu gostei muito de como a autora colocou esse tema. Eu sempre gosto muito de histórias familiares, né? E o tema central aqui é esse drama familiar e a relação entre as duas irmãs. Eu acho que assim, o que eu coloquei aqui um pouco como questionamento é a questão dos corpos, né? Então essa irmã perfeita, essa irmã magra, enquanto a outra vai ser a irmã que tá acima do peso, e esse peso muitas vezes é colocado ali até como uma questão de desleixo. Então esse tipo de abordagem é uma abordagem que me incomoda. Existe um momento em que você percebe, né, como a personagem é desacreditada por questão do peso, e aí sim eu acho importante isso tá ali, né, pra mostrar realmente como essa gordofobia existe, mas não é um livro que vem para discutir a gordofobia. Ele tem essa construção que acaba sendo contraditória, né, então por ter um pouco essa associação, né, da gordura a algo ruim. E a gente tem também aqui, né, o fato de que essa irmã, né, que vai ser a mais magra, então ela vai trabalhar com orientação de exercícios físicos para as pessoas, sendo que ela não tem formação nenhuma nessa área. E você vê a história sendo conduzida, né, com os personagens seguindo com isso, fazendo orientação, mesmo que não seja formado dessa área. Eu acho isso um tanto quanto problemático. A gente tem um monte de influenciador por aí, né, que passa a questão de exercícios para as pessoas fazerem, sem ter formação naquela área, e isso é perigoso, né? As pessoas podem se machucar, se você não sabe qual é a condição de cada pessoa, o que cada uma precisa. Enfim, se você vai fazer exercício, faça com um profissional da área, uma pessoa formada e especializada naquilo. Do restante, eu gostei muito da leitura. Contem pra mim que livros vocês leram em maio. Na segunda metade do mês eu tava com em ressaca literária, então esses dois últimos livros que eu li, né, o Chloe Brown e Os Segredos da Felicidade, foram livros que em dias normais eu teria devorado e lido em 1-2 dias no máximo. E eu li cada um deles em, sei lá, uma semana, porque eu tava naquele momento de que eu gostava do que eu tava lendo, mas não conseguia me concentrar. Eu pegava pra ler, lia tipo 10, 15 páginas por dia e parava por aí. Mas de qualquer forma, isso é normal, acontece com todo mundo, é importante a gente respeitar nossos momentos, né? E se vocês já leram também algum desses livros que eu li, deixem pra mim as impressões de vocês. Se vocês não leram, quais vocês ficaram curiosos pra ler. Gostou desse vídeo? Deixa sua curtida, isso ajuda demais na divulgação do meu trabalho. Pra quem é novo por aqui, seja bem-vindo. Já aproveita pra se inscrever e ativar o sininho pra não perder nenhuma notificação. Me acompanha nas demais redes sociais que a gente tem um contato mais próximo por lá. Beijos pra todo mundo, até o próximo vídeo.